Siga o @Itatiaia Esporte para acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos e bastidores dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte é aqui na Itatiaia. Vamos falar do Galo? Cláudio Rezende já tá por aqui para falarmos do Atlético. A turma que folgou no sabadão, manhã de folga no domingão, treinaram hoje à tarde, correto, Cláudio? Um abraço. Um abraço, boa noite, Rafa, boa noite aqui ao Edu Panzi e a todos que nos acompanham. É verdade, o sábado foi de folga, feriado nacional, 12 de outubro. Hoje pela manhã a turma tava voltando aí, muita gente tava viajando. Agora à tarde já teve o treino do domingão, 4h30, os jogadores se apresentaram. Rafael, eu tava observando aqui pelas redes sociais de alguns jogadores, teve hoje o Dia das Crianças, né? Hoje a criançada teve lá, junto com os pais, os filhos dos jogadores, para celebrar esse Dia das Crianças, que é sempre tradicional nos últimos anos aí no Atlético, faz ali a alegria da criançada no treinamento. E da atividade de hoje, a primeira da semana, o que a gente pode destacar? O Arana ainda segue na fisioterapia, assim como o Bernard. Então esses jogadores aí hoje fizeram atividades internas. Quem foi a campo foi o Zaratio. O Zaratio, mas ainda de tênis, foi a campo fazendo atividades físicas, corridas ao redor do gramado, mas de tênis é bom destacar que ele ainda segue sob cuidados dos fisioterapeutas, nem na transição ele está ainda, mas tem semana aí cheia, semana inteira de treinamentos, porque o Zaratio, ninguém tá pensando nele, né, no Atlético para quarta-feira, pro jogo contra o Fortaleza, quando vai ter time alternativo, time reserva. Quem sabe pro sábado, ou se não der sábado, pelo menos o jogo contra o River Plate, que será na terça-feira, dia 22, pela Libertadores da América. Então o Zaratio indo a campo, mais uma vez, já é uma boa novidade, que ele está em reta final de tratamento. Foi o que tivemos aí de informação mesmo neste domingo no treinamento do Atlético, Rafa. Você sabe que eu reparo às vezes a torcida do Atlético nas redes sociais, aí eu vou até derrubar o nome de um amigo meu, que reclama do Zaratio, que é um negócio absurdo, né, Emerson José? Um abraço pro Emerson, que tá ouvindo a gente lá em Salvador. Cara, eu não consigo ver o Zaratio como um jogador tão ruim assim, igual algumas pessoas pintam no Atlético. Tão ruim? Tem gente que não gosta do Zaratio de jeito nenhum. E o Emerson eu tô falando aqui porque ele detesta o Zaratio. O Zaratio se esconde, que não aparece. Você viu, o Zaratio pega na bola aí no jogo, não sei o quê. Eu acho assim, impressionante, porque pra mim o Zaratio, ele faz muita, mas muita falta nesse time titular do Galo, viu, Eduardo? Tem certa razão do Zaratio não aparecer, porque ele joga pouco, né? Vira e mexe, tá lesionado. Mas o Zaratio joga demais da conta. Mas agora, isso é do torcedor, tá? Tem torcedor que não gosta do Paulinho, tem torcedor que não gosta do Zaratio, tem torcedor que não gosta do Everson. Tem quem ama o Nath Fernandes e morre de saudade. Tem quem odeia o Nath Fernandes, que não gostava do Nath Fernandes. Então vai muito de torcedor. O futebol ele é bom por conta disso. Cada um tem uma maneira de enxergar futebol, de enxergar coletivamente, individualmente. Então não se discute gosto. Eu acho que o Zaratio joga e não é pouco não, joga demais da conta. Qualidade técnica, intensidade, presença de área, atacar espaço. É bom jogador para defender o jogo sem a bola. Ele é muito útil, dos melhores no jogo sem a bola, para pressionar a saída do adversário. Eu acho o Zaratio muito acima da média e faz muita falta, né, Rafa? É um titular absoluto. O Milito falou isso na entrevista coletiva. Palavras do Milito, né? Quem dera eu pudesse contar com o Zaratio todos os jogos. Seria o titular e não sairia do time. Só que não pode, é um cara que convive com lesões, e tomara que essa cirurgia, essa pausa que o Zaratio teve nesse momento na temporada tenha sido benéfica para ele e consequentemente para o Galo, né? Porque se ele volta e que tenha sequência, você não tenha dúvida, o Zaratio bem, o Zaratio 100%, ele tem lugar garantido entre os titulares nesse time do Mineiro. Detalhe aí sobre o número de jogos do Zaratio, Rafa e Edu, por exemplo, o Vargas tem mais jogos que ele no ano. O Vargas que joga bem reserva, né? Não é um jogador que tá sempre atuando, tem 30 jogos contra 28 do Zaratio. O Alisson, por exemplo, garoto Alisson, tem 25 jogos, quase o mesmo tanto do Zaratio, e também teve lesões, né? Como agora estava lesionado. Em relação aos jogadores que atuam mais, aí não dá nem para comparar, né? Os jogadores que atuam, né? O Scarpa, por exemplo, já tem nesse momento 52 jogos no ano contra 28 do Zaratio, então é praticamente o dobro, né?
Aí você pega o Saravia, tem 44, o Paulinho 48, o Hulk 40. E o Hulk esse ano até foi. Jogou menos. Jogou menos, né? Mas você vê aí que nos principais jogadores é o que atua menos, né? Em número de partidas, mas o departamento médico do Atlético está tentando colocar o Zarate pronto, Rafa, para os jogos decisivos, né? Porque se ele consegue ficar pronto aí para semifinais, pelo menos o jogo contra o River Plate, os 2 jogos contra o River, e se o Galo passar na final da Copa do Brasil, estaria pronto também. Já é um momento decisivo da temporada, ficaria de bom tamanho se ele estiver presente. E lembrando, né, Zaratio e River Plate, a lembrança é a melhor possível pro torcedor do Atlético. Primeiro jogo com público durante a pandemia, aquele Atlético e River no Mineirão, 3-0 pro Atlético, uma atuação espetacular do Everson, porque o River também teve suas chances, mas uma atuação espetacular de Hulk e de Zaratio, e aquele gol do Zaratio que virou camisa. Um golaço de voleio do Zaratio, tem gente que chamou de meia bicicleta, um cruzamento do Hulk pela direita e o gol do Zaratio. Vitória maiúscula do Galo diante do River. O Atlético eliminou o River naquela ocasião da Copa Libertadores. Boa, 18 de agosto de 2021. E eu lembro a loucura que era pro torcedor que queria voltar a acompanhar o seu time do coração naquela época. Todo mundo tendo que correr pra farmácia pra fazer exame, né? Da Covid. Sim. E aí capacidade reduzida, levar o teste no estádio, máscara. O povo querendo tomar aquele suquinho, né? Aquele suco mágico na arquibancada, e ficava naquela, bebo, não bebo, tô de máscara e tudo mais. Mas certamente foram 2 jogos pra sempre ficarão aí, claro, na memória do torcedor atleticano. Até a gente tinha alimentação, né? Esse jogo mesmo, eu me lembro que a gente não podia todo mundo ir pro jogo, não. A imprensa, eu mesmo fiz o jogo do estúdio. O Atlético jogo eliminou, do Galo no Mineirão, não fui. O Atlético eliminou em 2021 River e Boca. Foi, River, Boca primeiro, depois o River. Depois o River. O Boca nos pênaltis e o River na sequência. E aí caiu pro Palmeiras na semifinal. Isso, e o Galo jogou contra Boca e River, os 2 jogos na Argentina sem público, né? Exatamente. E esse jogo que o Edu citou foi com público aqui no Mineirão, né? Com o mando do Atlético, foi o jogo de volta, quando estava já liberado, né? A questão já da Covid, para ter pelo menos um percentual de público nos estádios. Agora a gente vai ter, né? 2 grandes jogos entre Galo e River, com os estádios cheios, né? Estádios lotados, a expectativa é essa. A Arena MRV já não tem ingresso, né, Rafa? E lá, o estádio do River Plate agora para quase 90 mil torcedores. O estádio é gigantesco agora, o Monumental de Nunes após a reforma. E a gente deve ter casa cheia também, porque o torcedor do River tá animado nessa expectativa de voltar uma final, né? E a final vai ser na casa deles, então imagine como tá o torcedor do River nesse momento. Cara, o Monumental, o antigo eu já tive lá, após a reforma, ainda não tive oportunidade de visitar o Monumental de Nunes. Mas é um estádio, assim, gigantesco, chama a atenção, impõe ali, né? Imponente, né? Imponente pra caramba. E apesar de não ter aquele efeito caldeirão, igual você tem em estádios menores da Argentina. Lembra o Morumbi, né? Lembra? Só que agora arrancaram a pista de atletismo, né? Porque agora não mais. Não servia pra nada, né? Ficava lá um Clube Atlético River Plate escrito de todo tamanho, nunca tinha prova de atletismo lá no Monumental de Nunes. É uma loucura, né? Se a gente for pensar, Edu, em termos de público, 2 arenas, MRV. O dobro. É uma coisa impressionante. E todo jogo lotado. Todo jogo lotado. Agora, pra gente não é nenhuma novidade, né? Nós já vivemos aqui, pelo menos a minha geração. Eu peguei jogos no Mineirão com mais de 100 mil pessoas, né? Então, o Monumental com 90 mil ainda fica abaixo. Mas mesmo assim, falando do futebol atual, em termos de Brasil, não tem estádio hoje no Brasil mais com essa capacidade. Você tem o Maracanã ali com 78 mil, nem isso, né? Maracanã tá com menos do que 78 mil. O Morumbi ainda cabe ali 60 e tantas mil. Agora, com 90 mil, acabou, cara. Isso aí ficou lá na década de 90. Hoje o Mineirão é menos de 60 mil, né? Não se coloca mais de 60 mil no Mineirão. E você tá olhando aí, né, Rafa? Com relação ao Maracanã, mas hoje na América do Sul é o estádio. Eu me recordo de um jogo que eu fiz Brasil e Equador no Maracanã. O público foi de 78 mil, mas depois teve outra reforma. Então, certamente diminuiu um pouco essa capacidade. Agora, igual do Monumental no futebol brasileiro, é só nos livros de história. Algumas matérias dizem que a capacidade hoje, ela pode chegar até 74 mil pessoas, mas raramente a gente tem visto 70 e tantas mil pessoas no Maracanã. Não tem visto.
E aí o detalhe, o torcedor do Galo, viu, quiser ir viajar a Buenos Aires, por exemplo, tem muita gente que já comprou passagem, né? Mas ainda não tem o ingresso em mãos. Agora o Atlético divulgou hoje, vai começar a venda amanhã, serão cerca de 4.000 ingressos para a torcida do Galo para o jogo em Buenos Aires, R$250. Vai ser feita a venda pelo próprio site do Atlético. Então, para o torcedor ficar esperto, é no mesmo lugar que você compra o ingresso lá no site para os jogos aqui da Arena MRV. Só que tem um detalhe aí. Vai ter preferência de compra os sócios do Atlético. Preferência. Não tem desconto, o valor é o mesmo, R$250 para todo mundo. Mas amanhã, 11 horas da manhã, só as categorias. Ali o Galo Forte Vingador, que vai poder comprar às 11 horas da manhã. Às 5 da tarde libera pro Galo na Veia Prata e assim sucessivamente, né, Rafa? E aí, o torcedor vai poder garantir o ingresso, mas na semana seguinte vai ter que pegar esse ingresso. O ingresso online não serve. Então, tem tudo explicado aí também no site da Itatiaia, no site do Atlético, para quem for Argentina, para não ter problema, né, para comprar o seu ingresso. Porque tem muita gente que às vezes viaja e chega sem ingresso. Aí é uma dor de cabeça danada, né? Quando chega lá no estádio não tem ingresso. E só para falar em ingresso, sobre a venda de ingresso da Arena MRV, que foi confusa mais uma vez, acabou muito rápido. Acho que o Atlético pode explicar, sabe? Via público, dar uma explicação de como é feito, desenhar mesmo pro torcedor. Olha, você tentou, você não conseguiu, por isso, isso e isso. Eram X ingressos disponíveis na hora que você conectou e a demanda foi X e não tinha como. Para mim é dever do clube explicar, não deixar meio que no vazio. Isso pro cliente, pro sócio, pro torcedor não é legal. Acho que o Atlético pode sim pegar um funcionário, quem é responsável por essa área, e dar uma satisfação mesmo pro torcedor, explicar, desenhar pro torcedor. Acontece dessa maneira e não dá para todo mundo ter um ingresso na mão, não dá para todo mundo comprar. Acho que é o mínimo, viu? E eu só não vou explicar porque realmente eu não entendo. Eu acho que é uma obrigação do clube. O Edu, vou te falar que na correria para comprar ingresso pro jogo da NFL no Brasil, e se não é um amigo meu lá de Salvador para me salvar, o Jeffrey, eu ficaria de fora dessa. Eu tava louco para ir nesse jogo da NFL. O sistema que a NFL adotou, né, o site que faz a venda aqui no Brasil, o mais confuso impossível. Não adiantava nada você entrar na fila 5, 6, 7 horas da manhã, porque a fila pegava e te jogava para a posição que ela bem entendesse. Então, assim, essas vendas digitais tem a comodidade, tem aquele negócio de quem ia ao Mineirão antigamente, tem que pegar aquela fila, dormir na porta da sede do Atlético ou do Cruzeiro, aquilo realmente era muito cansativo. Dando volta no quarteirão, debaixo de sol, tomando chuva, matando de serviço. Montando barraca pra ficar acampado no Barro Preto ou em Lourdes, era um absurdo. E corria o risco de não ter. Mas hoje em dia, no digital, você ter tantas dificuldades assim em venda de ingresso, não ter uma certa clareza quanto ao que acontece, é dose. Sabe por quê, também, Rafa? né? Eu entendo o clube, a NFL, como você disse. Cara, são 40 mil lugares. Você tem ali 100 mil pessoas procurando, você tem 500 mil pessoas procurando. Vai fazer o quê, né? A maioria absoluta vai ficar sem. Mas se há muita reclamação e chove críticas pra cima do clube, se o clube se cala, se o clube simplesmente faz vistas grossas e não faz nada, não fala nada, parece que fica um negócio dito pelo não dito, sabe? A culpa é do clube, então eu não vou dar explicação nenhuma, acaba que fica a culpa do clube, quando na verdade pode não ser. Então, talvez explicar, desenhar mesmo, olha, funciona dessa maneira, e se tem 40 mil, não são 40 mil à venda, tá? Porque tem os proprietários de cadeiras, tem ingressos que vão para conselheiros, desde que o mundo é mundo, tem os camarotes, você tem ali 25 mil, vamos pôr um número, tô chutando um número, para 300 mil pessoas que estão procurando, cara, a maioria absoluta, ainda que você seja sócio do maior plano, vai ficar sem, mas o clube poderia explicar. Com certeza. 7h20, Claudão, como é que fica a programação do Galo para essa semana, hein? Vamos lá, tem treinamentos agora segunda e terça pela manhã, a delegação que vai para Fortaleza, né, os jogadores, vai um time reserva para esse jogo, quarta-feira contra o Fortaleza, o time viaja na terça-feira à noite. A princípio, Rafa e Edu, o técnico, o Milito, vai comandar o time quarta-feira normalmente. Se for ficar alguém aqui, um auxiliar dele para treinar os titulares para os jogos contra Vasco no sábado, 6h30 em São Januário, e depois tem o River Plate na semana que vem. Então, semana dividida aí, né? Alguns viajam para Fortaleza, o time alternativo, e o time principal fica aqui se preparando para 2 partidas que vão definir muito da temporada do Atlético. A semana promete bastante, Rafa.
Valeu demais, Cláudio Rezende. Pessoal, antes do intervalo, vamos trazer também aqui na Grande Resenha Esportiva o Marcelo Beckler, falando direto da Europa, falando dessa data FIFA e outros detalhes. Daqui a pouquinho, então, Peixe, vamos pro intervalo? Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta com mais da Grande